Boa noite, família Uivos. Tudo bem com vocês? Vamos para mais um relato sinistro de lobisomem? Então vem comigo. Relato: Tentei proteger meu irmão do ataque do lobisomem. Olá, Agatha e amigos do canal Uivos. Me chamo Lúcio. Estou enviando meu relato porque tenho certeza que foi um lobisomem quem atacou eu e meu irmão naquela viagem. Bom, o fato aconteceu em meados dos anos 90. Eu tinha 19 anos e meu irmão caçula, o Pedro, tinha 10 anos. Era para ser uma viagem simples, quase turística, para o interior do Ceará. Mas quase virou uma tragédia. Minha mãe, Dona Ângela, queria mostrar para nós dois a cidade onde nasceu e cresceu. Aquela coisa de reviver as origens. Ela falava tanto daquele lugar que acabamos indo conhecer. Agatha, não poderei falar o nome da cidade, pois os parentes da minha mãe são moradores antigos, bem conhecidos, e não acho seguro ficar expondo eles ou a cidade. Espero que todos entendam. Enfim, a cidade, na verdade, era do tamanho de um bairro pequeno, cercada por matas e serras, igualzinho aqueles vilarejos parados no tempo que vemos na TV, dia de domingo no Globo Rural. Desde pequeno, minha mãe falava de histórias de quando era criança. Entre causos de vizinhos e brincadeiras de infância, uma coisa sempre voltava à tona: o lobisomem. Ela falava com certo receio, como quem realmente sabe que ele existe. Ela contava que seus pais trancavam as portas cedo, que ouviam pisadas ao redor da casa, que uma vez o lobisomem estava cavando perto do batente da porta. E todos os moradores desconfiavam de um homem importante da cidade. Eu ria bastante, achava exagero, não acreditava naquelas histórias de interior, mas mudei meus pensamentos e minha visão depois daquela noite. Bom, chegamos na tal cidade numa sexta-feira, fim da tarde. Fiquei espantado. A cidade era mesmo muito pequena. Casas de tijolo cru, poucas ruas, não tinha asfalto, poucas luzes e um calor terrível. Muito quente. Parecia que não ia passar nem com o cair da noite. Nos hospedamos na casa da irmã da minha mãe, a tia Cida. A casa era antiga, mas bem aconchegante. Não tinha luxo algum. Dava para sentir o tempo impregnado nas paredes e nas fotos amareladas penduradas na parede. Como era de se esperar, tudo correu bem na nossa chegada. Muita conversa na varanda, Pedro correndo atrás das galinhas no quintal, minha tia nos mostrou suas criações e sua horta, e minha mãe mostrava os lugares que frequentava quando era menina. Era pura nostalgia para ela, e eu fiquei alegre em vê-la tão feliz. Mas uns 3 dias depois, algo incomum aconteceu. À noite estávamos jogando dominó na sala. Era por volta das 21 horas, e a luz acabou de repente. Ficou um breu total. Até então, achei normal. Na minha cidade, às vezes, caía energia também. Mas minha tia agiu de um jeito diferente. Totalmente afobada, começou a trancar as portas e as janelas com uma pressa que eu não entendi. E nervosa, falava para meu primo pegar as velas. Intrigado com o comportamento dela, eu perguntei: "Tia, está tudo bem? A senhora está com medo de alguma coisa?" E a resposta dela foi ainda mais estranha: "Fica quieto, menino. Se ouvir alguma coisa lá fora, finge que não ouviu. E ninguém sai lá fora, ouviram bem?" Percebi que minha mãe também estava tensa. Vi em seu rosto que ela estava com medo de algo. Ela olhava para a porta como se esperasse algo acontecer, alguém arrombar a qualquer momento. Então, diante daquele clima tenso e esquisito, chamei meu irmão para dormir. E minha mãe e minha tia ficaram de cochichos na sala. Naquela noite eu não ouvi nada de anormal. Mas na manhã seguinte, perguntei para minha mãe o que estava acontecendo e por que a tia tinha agido daquela forma. E foi aí que minha mãe me falou: "Sua tia me disse que ainda tem lobisomem por aqui e que desconfia de alguma autoridade, pois o lobisomem só aparece quando acaba a energia da cidade." Agatha, eu tinha 19 anos.
Me considerava homem feito e esperto. Ouvir tudo aquilo era absurdo demais. Então tentei chamar minha mãe na real. Mãe, pelo amor de Deus, que a tia ainda acredite em lobisomem, eu entendo. Afinal, ela nunca saiu daqui. Essas lendas fazem parte da vida dela. Mas a senhora não, né? Saiu daqui jovem, vive em cidade grande e sabe que isso não passa de lenda do interior. Mas não adiantou nada falar. Ela simplesmente disse que a tia não estava inventando e que havia se arrependido de ter voltado lá. Enfim, Agatha, aquele suspense passou. Parecia que o tal lobisomem havia quietado. Nas 2 noites seguintes, nada aconteceu. Aí chegou o sábado. Ia ter um forró num barzinho no centro da cidade. Minha tia ia e convidou a gente para ir junto. Nos arrumamos e fomos bem empolgados. Minha tia disse que às 22 horas era para voltarmos para casa. Bom, parecia que a cidade toda estava naquele forró, daqueles de fechar a rua. Ficamos por ali algumas horas e acabei fazendo amizade com uma moça muito bonita. Conversa vai, conversa vem, senti que podia pintar algo entre nós. Mas em certo momento, minha mãe me chamou e disse que já estava na hora de ir embora. Mas eu queria ficar um pouquinho mais com aquela moça. Então minha tia disse: fica mais um pouco então, só não deixa passar da meia-noite. Pois bem, ficamos no forró a moça, meu irmão e eu. Quando foi umas 11h30, eu me toquei do horário e chamei meu irmão para irmos embora. A moça, num tom de brincadeira, ainda falou: vai por onde tem luz, e deu uma risadinha sarcástica. Então pegamos a rua principal. Era bem comprida, mas tinha um pouco de iluminação. Andamos uns 15 minutos e percebi que estava me perdendo. Parecia até piada naquela cidade do tamanho de um ovo. Mas as poucas casas eram tão parecidas que me confundiu. Aí entramos numa rua paralela que dava acesso à rua da casa da minha tia. Essa rua já não tinha iluminação, era apenas a luz da lua. Percebi que não tinha ninguém nas ruas. Quem não estava no forró, com certeza estava dormindo. Nem cachorro eu vi. Tinha poucas casas e muitos terrenos baldios. E 2 ou 3 casas daquela pareciam trancadas. Não abandonadas, mas sem moradores. E elas não tinham muros também. Quando tinha alguma proteção, era cerca de arame farpado. E foi aí, bem no meio dessa rua, que meu irmão de repente apertou minha mão com muita força e parou de andar. Eu assustei e falei para ele: o que foi, menino? Vamos para casa que tá tarde. Mas ele estava visivelmente com medo, os olhos arregalados, olhando para a escuridão dos terrenos baldios. E nesse momento ouvimos tipo um rosnado de cachorro, só que mais grosso, meio diabólico. Minha espinha gelou e meu irmão me falou: tem um bicho ali, apontando em direção ao mato alto, beirando um dos terrenos. Olhei para a direção do terreno, mas não dava para ver nada. Mas sentindo que tinha algo estranho no ar, começamos a recuar, dando alguns passos para trás. E aí veio um grunhido arrastado. Não sei descrever aquilo. Não era som de cachorro e nem lobo. Era horrível. Segurei firme na mão do meu irmão e saí arrastando ele, pois o coitadinho estava duro de medo. Se eu que era adulto senti medo, imagina ele. Agatha, começamos a recuar sem dar as costas para o terreno baldio, e o som do rosnado continuava. A nossa intenção era voltar para o forró, mas não deu tempo. Aquilo começou a sair da escuridão. Era uma coisa alta, parecendo um macaco em pé. Tinha os braços longos, as pernas finas e tortas. A cabeça era igual de cachorro. Foi a coisa mais sinistra que já presenciei. Parecia um homem coberto de pelos com cabeça de cachorro. Meu irmão começou a tremer e tentou soltar da minha mão para correr. Mas eu percebi que se a gente corresse em linha reta, ele nos alcançaria. E eu só pensava uma coisa: isso é um lobisomem, minha mãe tinha razão. Agatha, é muito difícil ficar calmo diante de um lobisomem. 1000 pensamentos se passavam na minha cabeça. Eu só pensava que eu tinha que proteger o meu irmão. Se acontecesse algo com ele, minha mãe não ia me perdoar. Aí tive uma atitude que piorou a situação, porque até então
O lobisomem estava parado nos encarando com aqueles olhos imensos, amarelos. Eu peguei uma pedra no chão e taquei nele. O bicho rosnou de novo e deu 2 passos em nossa direção. Completamente assustado, não esperei para ver o que ele ia fazer. Segurando firme meu irmão, saímos correndo. Quando passamos em frente a uma daquelas casas que estavam trancadas, entramos no quintal e corremos para os fundos, mas não tinha nada lá. E os passos do lobisomem estavam se aproximando. Ele não estava correndo, mas caminhava pisando firme. Sem ter para onde ir, arrombei a casa, dei 2 pancadas na porta dos fundos e a porta se abriu. Foi o tempo de eu encostar a porta, escutei o bicho farejando pelas brechas. A porta não trancava mais, eu usava meu corpo para segurá-la. Enquanto isso, meu irmão estava agarrado na minha cintura, chorando baixinho, e eu rezava para ele não fazer barulho. O medo do lobisomem empurrar a porta era constante, mas aí ouvimos ele dando voltas na casa e cheirando as portas e janelas. Então cochichei para o Pedro: temos que sair daqui, se ele entrar estamos fritos. Mas o Pedro estava com muito medo e balançava a cabeça negativamente. Ele não queria sair para fora, mas não tinha outra opção. Gritar socorro não adiantaria. A rua estava deserta e não acredito que alguém arriscaria sair de casa para nos ajudar. Ágata, eu não vou mentir, eu estava morrendo de medo. De verdade, foi um medo que nunca senti. Mas eu era o adulto ali e a segurança do meu irmão dependia de mim. Então esperei o lobisomem se afastar da porta e quando percebi que os passos estavam do outro lado da casa, abri a porta lentamente e saímos correndo. Ele percebeu nossa movimentação e veio atrás. Continuamos correndo com todas as nossas forças. Pedro chorava e eu puxava pelo braço. Eu sabia que ficar ali era pedir para morrer. Corremos em direção a um terreno baldio, procurando abrigo. Atravessamos uma cerca e entramos numa trilha de barro, que não sei onde ia dar. Atrás da gente, os galhos estalavam com as pisadas da criatura. O bicho vinha no nosso encalço. O som dos passos é algo assustador. Meu coração estava querendo sair pela boca. Meu irmão não ajudava também. Chorava e implorava para a gente parar de correr. Foi tudo tão rápido e desesperador que eu não sei como fomos parar em uma parte que tinha mais matos. Devia ser início de alguma mata fechada. Não dava para enxergar quase nada. Então esbarrei numa pedra grande. Passei as mãos e percebi que eram 2, bem grandes. Mandei meu irmão se esconder atrás delas e aí, Ágata, o bicho passou por nós, caminhando lentamente como se estivesse nos caçando. Ele chegou a parar, cheirou o ar, rosnou e eu tapei a boca do Pedro com a mão e eu suava frio, pedindo a Deus para nos tirar daquela situação com vida. O lobisomem ficou por alguns segundos ali, parado, perto da pedra, tentando nos localizar. Depois continuou andando lentamente. Ficamos ali escondidos por um bom tempo. Quando percebi que o bicho estava longe, começamos a sair daquela escuridão bem devagarinho. Mas o tempo todo, a impressão que eu tinha é que o lobisomem estava ali, bem perto, nos observando, e que a qualquer momento ia brotar na nossa frente e nos atacar. Mas graças a Deus, minha intuição estava certa, ele já estava longe. Então saímos do mato e corremos pela rua de terra até nossa casa. O tempo todo senti aqueles olhos amarelos nos espreitando pelos terrenos baldios. Quando finalmente chegamos em casa, minha mãe e minha tia estavam no quintal, segurando pedaços de pau. Quando minha mãe nos viu, falou brava: "Rápido, rápido, entrem!" Entramos e trancamos a casa toda. Então minha mãe foi logo perguntando por que o Pedro estava chorando, o que tinha acontecido. Aí comecei a contar que o lobisomem correu atrás de nós e por pouco escapamos. Minha tia me falava um monte, enquanto minha mãe tentava acalmar o Pedro. Aí perguntei por que elas estavam do lado de fora, segurando pedaços de pau. E minha tia falou que quando chegaram em casa, viram um vulto negro e alto, correndo pelo quintal dos fundos. O restante daquela noite foi de pura tensão e medo.
Mesmo dentro de casa, não estávamos seguros. Agatha, parece surreal tudo isso, não é? Mas foi exatamente assim que aconteceu. Sem mais nem menos, sem aviso prévio. Jamais imaginei que ia dar de cara com um lobisomem naquela noite. O clima de férias acabou e antecipamos nossa volta. Minha mãe tentou trazer tia Cida e meu primo para a cidade grande, mas minha tia estava de rolo com um homem por lá e não quis vir conosco. Mesmo a gente falando para ela que aquilo não era vida, morar num lugar que tem uma criatura solta e ninguém faz nada. Mas é aquilo, quem nasceu num lugar e aprendeu a conviver com tal situação, não espanta tanto quanto a gente. Bom, voltamos para casa um dia depois. Eu particularmente abominei aquele lugar e aquela situação que passei com meu irmão. Isso trouxe sérios problemas para ele. Por muito tempo ele teve que fazer acompanhamento psicológico. Ia muito mal na escola. E até hoje ele tem rejeição à noite e a lugares isolados. A palavra lobisomem é proibida aqui em casa. Eu também fiquei muito abalado. De verdade, é horripilante ver um lobisomem. Olha, tem coisas no interior do Brasil que não tem explicação. Eu não esqueço das palavras da minha tia. Esse lobisomem tem a ver com alguma autoridade da cidade. Bom, eu não sei, mas anos depois minha tia veio a falecer e meu primo veio morar conosco. E ele nos contou mais histórias cabulosas daquele lobisomem. Só que dessa vez eu acreditei, pois eu também vi o maligno. Bom, Agatha, esse fato aconteceu comigo e meu irmão. Se posso deixar um aviso para os nobres inscritos, é que não duvidem das histórias de seus parentes e amigos. Se eles dizem que em tal lugar tem um lobisomem, é porque tem. Não duvide achando que é lenda. Eu duvidei e quase perdi minha vida e a vida do meu irmão. Agatha, é isso. Obrigada por contar o meu relato. Boa noite a todos. Guilherme Martins, Ana Paula Oliveira, Arlete de Freitas, Diego Erardi, Florinda Dias, Marisa Oliveira, Iraci Souto, Walisson, Iago Coelho, Sandra Araújo, Adria Costa, Fabrícia Santos, Hélios de Castro, Rosimeire Ramos, Angélica Guimarães, José Carlos, Thalita Silva e Iramir Soares. Família, conto com vossos comentários e likes e meu muito obrigada desde já. Agora eu fico por aqui. Desejo a todos uma noite abençoada, um excelente final de semana, um abração da sua amiga Agatha e até terça-feira, família Uivos. Tchau, tchau!